Aparentemente agora vai dar certo. Aguardando o Nelson Marquesan. Oi, Conseguimos. tudo bem? Tudo bem, prefeito. Que saga, Desculpa hein? aí pelo atraso, minha equipe Não, aqui tecnológica se atrapalhou aqui em fazer live. imagina. Não estou Tudo bem. acostumado. Vamos lá, vamos desde o começo então. Eu vou voltar na sua apresentação que eu já havia feito para Tá quem estava no dando eco ou comecinho tu da... prefere que eu boto... Tá dando eco ou tá bom? Não, para mim tá tudo tranquilo de áudio, tá? Então tá. Eu vou desativar os comentários aqui, prefeito, para que eles não fiquem no seu rosto, porque senão as pessoas começam a reclamar quando fica no rosto. E eu vou ler rapidamente de novo a sua biografia. Então, o nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Porto Alegre, candidato à reeleição, Nelson Marquesan. Tem 48 anos, é tucano, formado em Direito. Começou a trajetória política em 2006, quando foi eleito deputado estadual. Em 2010, foi eleito deputado federal. E em 2016, foi eleito prefeito da capital gaúcha. Esse ano, além da campanha pela reeleição, Marquesan enfrenta também na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre o sexto pedido de impeachment. Desde o início da tramitação do processo, né, o prefeito já obteve ao menos 7 decisões judiciais favoráveis. Na semana passada, recorreu ao STF para tentar barrar a ação. Na última pesquisa Ibope, divulgada em 29 de outubro, o prefeito aparecia com 14 pontos percentuais na segunda posição da disputa. Dito isso, então, o prefeito, há 4 meses, há pouco tempo antes de começar a campanha, de começar a corrida da eleição, o senhor liderava em todos os cenários, de acordo com a pesquisa, com o levantamento do Paraná Pesquisas. De lá para cá, no entanto, as pesquisas recentes, inclusive do Paraná Pesquisa, já colocaram o senhor na terceira posição, e a mais recente do Ibope mostra que o senhor subiu, acho que de 9 para 14 pontos, né? E agora está na segunda posição. O seu desempenho, no entanto, ele destoa de outros prefeitos de capitais que estão tentando a reeleição. 13 dos 11 de 13 prefeitos que tentam a reeleição lideram as pesquisas em sua cidade. Só o senhor e o Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, que não aparecem na liderança. Eu queria saber a quais fatores o senhor atribui isso. Boa tarde, prefeito. Obrigada por aceitar o nosso convite. A nossa conversa vai ter 30 minutos, por isso que eu peço que o senhor não se estenda muito nas respostas para a gente poder conversar sobre mais temas. Obrigada. Talvez a primeira resposta, Cássia, boa tarde a ti, quem está nos seguindo, nos acompanhando, seja a mais difícil e a mais longa de todos, né? Porque ela vem desde a eleição de 2016, quando nós fomos eleitos aqui, a nossa proposta era de mudança, né? De reforma. Então, a gente sucede uma gestão de 12 anos de PDT e PMDB e uma gestão anterior de 16 anos de PT e PCdoB, que são os nossos principais adversários nessa eleição. Então, nós temos nessa eleição PT, PCdoB, todos juntos no grupo, e o Centrão, né, como nosso outro eixo de poder aqui. Um Centrão que foi responsável, na última década, por desvios de dezenas ou centenas de milhões de corrupção de Porto Alegre. E nós cumprimos o nosso papel com fidelidade ao nosso eleitor e apresentamos muitas reformas. Porto Alegre, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, era a pior capital em termos de situação financeira e a única das 27 que fechava no vermelho. Portanto, nós enfrentamos aqui as mais densas e robustas reformas administrativas, previdenciárias e de IPTU de todas as cidades do Brasil. Quando nós chegamos aqui no final do terceiro ano, nós já tínhamos feito todas as reformas mais robustas da história da cidade de Porto Alegre e tínhamos já aprovado o maior volume de investimentos da história da cidade de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, combatido todos os históricos de corrupção na cidade de Porto Alegre. Todas aquelas pessoas que nós denunciamos no Ministério Público e na Polícia Civil, que foram demitidas da Prefeitura, antes de serem retiradas pela Polícia ou pelo Ministério Público, elas estavam na direção geral ou em outro cargo na Assembleia, na Câmara de Vereadores. Então, recentemente, nós tivemos um processo aqui de degradação, né, de ofensas pessoais, com uma CPI fake, com 6 processos de impeachment fakes, nenhum deu em nada, né, tentando me misturar a uma quadrilha de corruptos que sempre administrou aqui a cidade. E eu não estou dizendo que todos os prefeitos eram corruptos. Eu estou dizendo que eles fizeram vistas grossas
as quadrilhas que desviavam recursos. E, evidentemente, né, nós temos hoje o maior número de candidatos de todas as capitais e da história da cidade. São 13 candidatos, 12 batendo em mim. Já que se eu me eleger aqui de novo, nós vamos continuar secando essas fontes de recursos de corrupção que alimentavam muitos partidos, muitos vereadores e até outros projetos políticos que não só aqui da Câmara Municipal, em todo o nosso cenário político. Então, realmente, eles conseguiram. Eu fui o prefeito dos últimos 15 anos que menos investiu em publicidade e nós estamos recuperando isso, todo esse conceito, toda essa imagem, tudo aquilo que a gente fez na campanha. Quando nós chegamos no início do ano, Cássia, a gente, para todos os candidatos, nós éramos carta fora do baralho, pelo volume de desgaste que as reformas nos geraram. Quando a gente apareceu em primeiro nas pesquisas, nós tivemos todos os candidatos, estruturas corporativas e sindicais trabalhando contra nós. E aí, evidentemente, nós caímos um pouco e estamos recuperando isso. Entendido. Prefeito, em relação ao processo de impeachment, o senhor a abertura do processo teve apoio de 31 dos 36 vereadores da Câmara, né? E ao longo dos últimos 4 anos do seu mandato, o senhor e o seu vice tiveram um rompimento político, né? Ainda que haja renovação na Câmara para o próximo mandato, ainda que o seu vice seja um outro nome, o senhor acredita que em um eventual próximo mandato o senhor vai ter governabilidade? O seu governo, se o senhor for reeleito, vai ser mais viável do que foi o primeiro? Cássia, veja bem, eu não faço parte destas quadrilhas, né? Eu nunca fui conivente na minha trajetória de deputado federal, de deputado estadual e de dirigente partidário, nunca fui conivente com o desvio de recursos públicos e nunca fechei os olhos para isso, né? Mesmo assim, mesmo esses outros partidos de centrão, do centrão corrupto da cidade de Porto Alegre, terem que me engolir durante esses 4 anos por uma forma diferente de gestão, eu consegui aprovar as maiores reformas, repito, da história da cidade de Porto Alegre. Nós atualizamos a planta de PTU, que fazia 29 anos que nenhum prefeito fez. Eu fiz a maior reforma administrativa de todas as cidades. Aqui em Porto Alegre, foi a primeira vez que um prefeito retirou avanços automáticos para diminuir o aumento automático das despesas de pessoal. Então, eu consegui fazer uma maioria e robusta a bem do interesse público, sem fechar os olhos para a corrupção, né? Então, eu acredito, sim, que a gente vai conseguir a maioria para governar dentro de um cenário realista, onde nós fazemos política com as pessoas que estão na política, né? Quem vai eleger os vereadores não sou eu. Depois de eleitos os vereadores pela população, é com eles que eu terei que conversar, dentro dos mesmos limites de valores e princípios que eu negociei enquanto prefeito e em toda a minha carreira. Falando ainda, prefeito, sobre o seu atual mandato, houve uma melhora nas contas públicas, aquilo que o senhor citou no começo para a gente, né? Ainda está longe de Porto Alegre, está no azul, né? Mas nos últimos anos houve essa melhora. Mas também nos últimos anos o senhor teve certa dificuldade para conseguir realizar o pagamento do 13º dos servidores públicos, né? Eu gostaria de saber, para esse ano, como é que está o planejamento para esse pagamento e como que vai ficar as contas da prefeitura para o próximo prefeito? Olha, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, os olhares ali no site deles, né, de capacidade de pagamento dos municípios, tu vais ver que em 2017, quando a gente assumiu, eles apresentavam o cenário de 2016. E nós éramos, repito, a pior das capitais e a única no vermelho. Se tu olhares em relação ao ano passado, 2019, tu vai ver que em relação à capacidade de pagamento, em relação à disponibilidade financeira no final do ano, entre despesas e receitas, Porto Alegre já está no azul. E nós temos mais de uma no vermelho, né? Que gestores atuais deixaram as suas cidades no vermelho. Nós deixamos em 2019 no azul. E já não somos a pior. Já avançamos 6 ou 7 cidades na recuperação financeira da cidade de Porto Alegre. E posso dizer que econômica também. Talvez não seja o tema aqui
da entrevista, mas na questão econômica também, em recuperação de empregos. Então, nós já deixamos no azul e deixamos com o futuro no azul, né? Agora, esse ano a gente teve a pandemia. Foi uma situação realmente imprevisível, imprevista, e nós temos a expectativa de conseguir fechar o ano aqui fazendo os pagamentos em dia em relação ao 13º também. Mas, como a gente não sabe exatamente o comportamento dos repasses federais e estaduais e das questões municipais, os principais, a gente teve nos municípios do Brasil, por exemplo, hotéis foram muito impactados, né? No mundo inteiro. Hotéis pagam ISS. Eventos, shows, né? Pagam ISS. Então, o nosso tributo municipal, ISS, foi muito impactado. Mas a prefeitura vai estar, as contas da prefeitura vai estar em melhores condições do que há 4 anos. Apesar da crise financeira, neste ano, nós vamos entregar uma situação financeira não melhor, muito melhor do que em 2016 a gente recebeu. O senhor já tem alguma... Tanto em caixa, né, em resultado de despesa e receita do ano, como em financiamentos já aprovados, né, tanto em andamento como a iniciar para o próximo prefeito. O senhor tem uma previsão de valores já ou não? Não, porque a nossa intenção não é economizar, né? Como é custeio da máquina, o que a gente tiver para aplicar na melhoria da saúde, a gente vai aplicar. O que tiver que aplicar na melhoria da zeladoria, vai ser aplicado, né? Tá certo. Prefeito, no seu programa de governo, o senhor cita o plano de fazer uma reforma administrativa, né? Eu queria que o senhor explicasse, detalhasse um pouco melhor para a gente qual seria o modelo dessa reforma e como ela leva em consideração a realidade de Porto Alegre no pós-pandemia. Como a gente falou, né? A gente já fez a maior reforma administrativa de todas as cidades e da história da cidade, até porque a cidade nunca fez uma reforma para diminuir a máquina, só para aumentar. A nossa ideia é continuar avançando nisso. Nós temos uma análise aqui pronta e que vai ter que ser refeita em relação à nossa companhia municipal, estatal de transporte. É evidente que nos parece que não é adequado a gente ter uma empresa estatal de transporte público. A gente tem um estudo em relação à nossa empresa de processamento de dados, que ela é muito cara em relação ao mercado, né? É um custo de mais de 100 milhões, a gente já reduziu, mas era de 100 milhões por ano, então a gente tem que reduzir essa empresa, e a gente tem outras estruturas muito antigas aqui que hão de ter uma reforma, né? Departamento Municipal de Habitação, Fundação de Assistência Social, isso tudo tem que ser reorganizado e modernizado, que são entidades aí de 40, 50, 60 anos atrás ou mais, onde era moderno fazer uma estrutura separada da máquina pública para ter mais agilidade. Hoje, não. Hoje, todas elas estão enquadradas numa mesma legislação e acabaram se inchando. Então, nós temos estruturas administrativas repetidas em todas elas. Essa, para mim, esse é um dos avanços que a gente vai ter que ter na reforma administrativa. Tá certo. Prefeito, o senhor citou a empresa estatal de transporte, né? Esse é o nosso próximo tema. A tarifa de Porto Alegre, como o senhor bem sabe, é a mais cara do país, né? Tem o valor de R$ 4,70. Isso porque nesse ano, por conta da pandemia, né, foi adiado um aumento de 35 centavos sobre esse valor. Ainda no começo do ano, se eu não estou enganado, o senhor enviou para a Câmara de Vereadores um pacote de propostas em relação ao transporte, né? Com algumas até polêmicas em relação à taxação dos aplicativos de transporte, a criação de uma espécie de pedágio urbano para quem entrasse no centro histórico de Porto Alegre, né? Mas esse pacote, justamente por essa questão do apoio que o senhor tem na Câmara, não andou. Eu queria saber o que a partir do ano que vem, em o senhor sendo reeleito, o que o senhor pretende fazer para conter o aumento da passagem em Porto Alegre, se é possível garantir que a partir do ano que vem não haverá aumento da passagem, enfim, para resolver ou ao menos amenizar essa crise do transporte de Porto Alegre. Olha, Cássio, se a gente tivesse aprovado os projetos que eles foram apresentados no período pré-pandemia, a gente teria reduzido a próximo da metade o valor das passagens. O nosso conceito é, assim como na saúde pública o usuário não pode pagar a saúde, assim como na educação pública o usuário não pode pagar a sua educação, no transporte público, não só em Porto Alegre, mas no mundo inteiro, o usuário não tem condições de pagar a tarifa integral da passagem. Então, em São Paulo, por exemplo,
tem um subsídio de mais de 3 bilhões, que é retirado dos cofres públicos da saúde, da segurança, da educação, e é transferido para diminuir o valor da passagem, porque São Paulo tem essa capacidade. Eu não sei se algum outro município do Brasil tem essa capacidade. O que nós temos que buscar aqui em Porto Alegre é desregulamentar esta área. Nós temos amarras nas receitas e amarras nas despesas. Nós temos o maior salário do motorista das capitais, 20% acima da média, aliás, e o do nosso cobrador, 30%, 29%, para ser mais exato. E nós ainda obrigamos para cada motorista ter um cobrador. Está na lei isso. Mesmo quando não tem, quando é passe livre, né? Quando a passagem é gratuita, quando não tem passagem, tem que ter o cobrador. Então, se nós não tirarmos estas amarras e buscarmos um subsídio cruzado, nenhum prefeito em Porto Alegre vai conseguir resolver esse problema. A gente já avançou muito, botando reconhecimento facial na bilhetagem eletrônica para gratuidades, retiramos 30 mil fraudes, conseguimos avançar colocando um GPS com um aplicativo super moderno para verificar onde está o ônibus, quais são os próximos ônibus e linhas que passam em cada parada, se ele tem acessibilidade, se ele tem ar-condicionado para dar comodidade e segurança. Diminuímos em mais de 80% os assaltos no ônibus, é um índice igual a 15 anos atrás, ou seja, nós estamos qualificando o ônibus. Fizemos em faixas exclusivas o mesmo volume em quilometragem que foi feito nos últimos 39 anos. Cada usuário dessas linhas que passam por essas vias exclusivas, ele reduziu em 25 minutos diários, economizou de 25 minutos, em média, né, a sua estadia, a sua passagem dentro de um ônibus. É vida fora do transporte coletivo. Então, nós tomamos várias medidas, muitas delas debatidas por empresas de comunicação do mundo inteiro como inovadoras, né? Porque vai ser um desafio no pós-pandemia, durante a pandemia e no pós-pandemia, a mobilidade. E a gente acha que a gente apresentou as reformas mais modernas que a gente olhou no mundo inteiro, trouxe para Porto Alegre. A gente acredita muito nelas e nesses conceitos todos que eu te falei. Tá certo, prefeito. Também em relação à pandemia, no seu plano de governo, em uma das citações que o senhor faz à pandemia da Covid-19, o senhor promete trabalhar, aspas, trabalhar para adequar a cidade e os cidadãos à nova economia pós-Covid-19. Eu queria que o senhor detalhasse, por gentileza, prefeito, quais seriam essas adequações e se ela já tem algum tipo de custo de execução planejado, previsto. A adequação vai desde o GPS nos ônibus e saber quais onde os ônibus estão, para ficar menos tempo na rua, menos tempo na parada, até poder adquirir as tuas passagens através de aplicativos e até a gente retirada do dinheiro que vai ser agora no final do ano. E a gente transitar no transporte coletivo apenas com um cartão, que é o TRI, que a gente chama aqui. Até a marcação de consultas na atenção básica por aplicativo, nós já temos isso em 15 unidades, no final do ano teremos em 45 unidades e até o final do ano que vem já teremos 100% das nossas unidades com uma marcação de consulta pelo celular. Além disso, o próprio prontuário do cidadão estará no celular. Nós fizemos uma aprovação rápida de projetos e nós já temos garantidos para os próximos 12 meses um volume de 6,3 bilhões de reais da iniciativa privada na área da construção civil. Isso deve gerar mais de 100 mil empregos, segundo os próprios empresários, na cidade de Porto Alegre. Nós digitalizamos todo o licenciamento para nós, aqui em Porto Alegre, que tínhamos 0, chegamos a mais de 200 serviços de licenciamento, inclusive o EVU, desde a entrada até o final, tudo digital, o que vai facilitar o licenciamento. Muitas atividades não precisam de alvará e a abertura de empresas caiu de 260 dias para uma média de 15 dias, alguns na hora, né? A gente unificou com a junta comercial da cidade todos os serviços do município, para o cidadão ter um local físico, além do local digital, para ele resolver todos os problemas que ele tem para a abertura de uma empresa. Então, a gente acha que esses e vários outros processos que eu poderia citar aqui vão facilitar muito a nossa retomada em relação a como nós éramos e em relação a outras cidades no Brasil.
Mas a digitalização, então, dos serviços municipais é a principal aposta. Não, o licenciamento agilizado, a abertura de empresas de forma desburocratizada, né? Esta garantia de um licenciamento mais rápido para quem investir nos próximos 12 meses, que já nos garantiu 6,3 bilhões de investimentos na cidade, e várias concessões e PPPs que devem chegar num volume de investimento próximo a 6 bilhões também nos próximos anos, que vai trazer muitos recursos, muitos investimentos de fora para cá e uma necessidade de mão de obra também muito grande. Tá certo, então, perfeito. são 3 pilares, né? Mais do que 3, na verdade. É a desburocratização, os investimentos públicos através de financiamento, investimentos privados através de PPPs e concessões e investimentos privados através dessa facilitação de licenciamento para quem vai investir nos próximos 12 meses, que é o grande desafio das cidades, né? Recuperar os empregos perdidos. Pela primeira vez já aqui nós tivemos um superávit de carteiras assinadas no mês passado, onde já demonstra, né, que a nossa economia já começou a contratar mais, né, em relação às demissões. Ainda nessa levada sobre a pandemia, prefeito, a vacina tem sido o grande, a vacina que ainda nem existe, tem sido o grande tema em nível municipal, estadual, federal, é o principal debate que tem sido feito. Em Porto Alegre, eu gostaria de citar aqui um dos seus adversários, o ex-prefeito José Fortunati, que fala na criação de um fundo para compra de doses. Mas a prefeitura da capital, ela já tem o fundo Covid, né? Eu queria saber do senhor, se a sua gestão atual tem preferência por alguns imunizantes que estão sendo testados hoje no país, e se já abriu diálogo tanto com o governo federal ou com os governadores dos estados, enfim, qual é o plano do prefeito Nelson Marquesan, se for reeleito, para estruturar a cidade de Porto Alegre, para quando for possível receber a vacina contra a Covid-19? Aqui em Porto Alegre se virou mais um assunto sério, importante, técnico, numa questão eleitoral e populista, né? Nós já temos o Fundo Covid aqui na cidade de Porto Alegre, foi criado em junho, se eu não me engano. Nós já temos no nosso orçamento recursos direcionados para aquisição de vacinas, mas nós não entendemos que exista outro caminho mais lógico para o Brasil do que ter uma campanha nacional de imunização, como em todas as outras viroses, como todos os outros vírus que oferecem algum risco à saúde brasileira. Então, nós temos a expectativa que esse não seja um debate ideológico e nem eleitoral, e que o governo federal siga nesse caminho, né, como todos os governos seguiram até aqui, de ter uma campanha nacional de imunização dos brasileiros, e que Porto Alegre vai estar incluída. O que nós temos aqui, já demonstramos na H1N1, né, no início do ano, na campanha de vacinação da gripe, é uma competência de organizar a nossa rede. Nós batemos rapidamente as nossas metas, os nossos indicadores para os idosos, que são os mais vulneráveis para o Covid. Então, nós não temos dúvida que nós não tivemos em Porto Alegre nenhuma morte por falta de atendimento, nem por Covid e nem por nenhuma outra doença, porque dentro da nossa estratégia estava a vacinação eficiente. Então, nós tivemos a nossa rede toda capaz de fazer vacinação, fizemos drive-thru para vacinação, fizemos uma parceria com 3 grandes redes de farmácia para também executarem, junto com a gente, a campanha de imunização em relação à gripe, e é essa mesma metodologia qualificada, melhorada, que a gente vai utilizar. Tá certo. Prefeito, agora ainda no tema da pandemia, eu queria relacionar com a educação. Esse ano, apenas 5 escolas públicas de Porto Alegre, elas atingiram as metas do IDEB, né? Aí a relação, então, com a pandemia é que a gente tem o calendário escolar todo desorganizado e prejudicado já para o início do ano que vem. Ponta Grossa não, desculpa. Porto Alegre já retomou as aulas, se eu não me engano, né? Eu queria saber do senhor quais são os planos para o ano que vem, para a educação, enfim, para as escolas municipais de Porto Alegre ranquearem melhor no IDEB e para não ter prejuízo no calendário escolar. Olha, a gente vai ter um processo de recuperação para recuperar esse ano. Nós não vamos perder esse ano. Nós queremos
recuperar este ano em relação à aprendizagem, em relação à atenção às crianças. Hoje encerrou o nosso calendário de reinício. Então, em Porto Alegre, todas as áreas de ensino estão funcionando a partir de hoje, né? A gente fez um calendário, iniciou aos poucos, né? A cada semana um nível iniciava, e hoje nós fechamos esse ciclo. Todas as áreas do ensino retornaram. É evidente que alguns pais preferiam deixar as crianças em casa, e algumas escolas estatais utilizam, né, a força dos sindicatos, intenções eleitorais para não começarem as aulas. Acho que isso deve estar acontecendo no Brasil inteiro, onde os interesses eleitorais sindicais são maiores que os interesses do aluno. Como regra acontece na educação, né? Tem outros interesses sempre antes dos interesses do aluno. Aqui a gente mudou a lei dos diretores, demos mais força ao diretor, demos mais recurso ao conselho escolar, 137% a mais do que ele tinha antes. A gente mudou a escolha do diretor. Hoje os pais têm uma força 2 a 3 vezes maior da eleição do que tinham antes. E se o diretor não melhorar os indicadores, como o IDEB, os pais todos os anos têm que validar que aquele diretor vai continuar sendo diretor. Senão a eleição dele perde a validade. Ou ele melhora os índices, ou os pais pedem para trocar. Está isto na lei. Colocamos uma prova, está na Câmara de Vereadores ainda, uma prova anual no início e no final do ano de avaliação, para não ficar só na avaliação do IDEB, só uma vez a cada 2 anos, que a gente acha que isso vai valorizar bastante o aluno e a aprendizagem dele. E a nossa plataforma de aprendizagem, que é de acesso gratuita, a gente tem apenas 65% dos alunos acessando ainda. Realmente, a gente tem que avançar. Mas ela dá acesso aos pais a todas as informações. Então, o nosso grande desafio é trazer os pais para participar mais, para buscar uma reorganização. Tivemos um problema de conexão com o prefeito. Vamos aguardar. Apenas 19 participaram do teste do IDEB. Houve um boicote nesse ano. Em 2017, um boicote tão grande que o Ministério sequer ranqueou a cidade de Porto Alegre. O ensino estatal do Brasil realmente precisa de reformas e, infelizmente, a nova legislação do Fundeb não estimulou isso. Prefeito, pelo nosso tempo, a gente tem 3 minutinhos, eu queria fazer aqui a última pergunta. Dando uma olhada nas suas redes sociais, eu encontrei várias postagens comparando a sua gestão com a gestão do ex-prefeito José Fortunati. Eu queria saber que nesse momento está empatado tecnicamente com o senhor na segunda posição, segundo o Ibope, né? Eu queria saber se nesse momento o seu antecessor é o seu principal adversário nessa reta final de campanha. Eu acho que a gente tem vários adversários, né? A gente tem a Manuela, que é a primeira colocada nas pesquisas, o ex-prefeito Fortunati e Melo, que são responsáveis pelos últimos 12 anos de gestão, que também estão próximos nas pesquisas, né? Eu acho que o nosso principal desafio agora é mostrar dados, mostrar números, mostrar avanços, relembrar os cidadãos de como nós pegamos a cidade e o que nós fizemos até aqui. Acho que esse é o principal desafio. A gente teve 4 anos de gestão e a gente fez muito mais entregas estruturantes para a cidade do que em qualquer soma de gestões anteriores aqui. Então, o principal desafio é essa, e eu vejo que todos os candidatos aí têm chance de crescer também. Não chego a fazer esse mapa especificamente em relação a uma pessoa. Uhum. Tá certo, prefeito. Está encerrado o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao senhor por aceitar o convite do BR Político, desejar uma boa reta final de campanha. Queria também convidar os nossos espectadores que nos assistem nesse momento a acompanharem a cobertura do BR Político nessas eleições. Prefeito, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os teus seguidores e internautas que nos acompanharam. Tchau, tchau.